Esse daqui é o Cultura Integrada pela Rede Integrativa, com a ajuda da Rádio Zoom FM e o apoio também da Rede de Observatórios do Brasil. Estamos aqui com o nosso convidado especial, que é jornalista, o Rodrigo Juste Duarte. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre como melhorar a democracia, né? Como que a gente pode tornar a democracia mais acessível, de fato, implementar isso de fato, né, na sociedade, para que a gente tenha mais transparência, o acesso à informação. Então, lembrando, vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, estou de óculos, camisa azul, blusa branca, preta e cinza. Atrás de mim tem uma luz que fica mudando de cor com os temas do podcast e alguns quadros. E, bom, vamos fazer então essa conversa para que todo mundo, caso vocês queiram participar também, pode deixar a sua pergunta que a gente coloca aqui na live, tanto durante quanto depois aí nos comentários. Não esquece de deixar. Óculos, armação preta, sou calvo ou careca, como preferirem, tenho barba longa, um pouco grisalha, então eu estou de blusa vermelha e nessa sala aqui não dá para ver detalhes da sala porque ela está com fundo desfocado, recurso do Google Meet. Então, Ricardo, eu realizei assim, durante a pandemia uma série de reportagens chamada A Crise da Cultura. Foi publicada no Le Monde Diplomatique Brasil, site do Le Monde, versão brasileira. E isso começou a partir do seguinte, né? Durante a pandemia, todos os trabalhadores, muitos tiveram que parar suas atividades, e, em especial, esse caso que está na reportagem, são os trabalhadores da cultura. A cultura diziam que foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. Sabe? E chegou a ter 500 dias, assim, sem os trabalhadores da cultura pudessem trabalhar. Foi feita uma lei chamada Lei Aldir Blanc, foi criada assim, por Benedita da Silva, outros parlamentares. Ela teve até uma dificuldade para ser sancionada, né, pelo então presidente Bolsonaro, né, mas até que foi, um segundo momento, foi sancionada e colocada em prática. Recursos federais vinham do orçamento de guerra até municípios e estados para serem distribuídos. Era fazer assim uma regulamentação local das leis para fazer a distribuição, muitas vezes por editais, né? E o que aconteceu assim, é o seguinte, a gente começou a receber aqui diversas denúncias, né? Já começou primeiro diretamente de conselheiros do Conselho Estadual de Cultura, de que não haveria uma distribuição adequada de recursos, né? Depois começaram a ter diversas outras denúncias que chegavam assim através de fóruns, especialmente de WhatsApp, né? Um material que foi depois encaminhado lá para pescadores do Observatório da Cultura do Brasil, que sistematizaram essas informações, né? E o que aconteceu foi o seguinte, foram muitos prejudicados aqui, especialmente no interior, algumas comunidades tradicionais, quilombolas. Foi visto assim que durante essa apuração, que foi feita uma grande apuração até chegar nessa reportagem, né? O recurso acabavam ficando assim de pessoal de classe média, de bairros nobres, muitas vezes dificilmente chegava ao interior, ficava mais concentrado na capital, no caso aqui no Paraná, né, um estudo de caso do Paraná, né, e isso mas é um estudo que se refletiu em todo o Brasil, tudo que quando fomos conversando assim com várias pessoas por aí, diversas regiões, né, aos poucos assim chegando essas informações de que acontecia também em diversos outros municípios e estados. Era para ter acontecido uma reportagem anterior a essa, era para ter acontecido, tinha uma repórter que estava fazendo uma matéria aqui para o UOL, né? Mas eu fiquei sabendo que ela foi constrangida por alguns agentes, né, que não estavam interessados em que essas informações não fossem divulgadas, né? E acabou tendo um constrangimento machista, inclusive contestaram o diploma dela, parece que teve alguma ameaça do tipo se você levar isso adiante, você não trabalha mais na área cultural, né? Essa matéria não foi adiante. Depois disso aí, eu acabei tomando essa iniciativa de fazer uma reportagem sobre isso, né? Sobre essa questão da uma aplicação da lei de Blanco do Paraná. E à medida que foi avançando estudos, né, e reportagens, né, eu comecei a sentir umas reações, assim, situações estranhas vindo das três esferas de governo, né? E também
Muita gente que acabava com o tempo vendo que era gente ligada, alguns agentes culturais, produtores culturais, né, um sindicato ligado ao teatro, né, começaram a atacar movimentos sociais, associações de pesquisadores, jornalistas, né, no começo, uma tentativa assim, de tentar calar uma voz assim que estava trazendo verdades inconvenientes, uma questão assim que deve ser corrigida, né. Mas, enfim, tem um pessoal que tinha certas conexões que não estavam interessado que essa verdade chegasse, né? Então, e eu acabei me juntando a pesquisadores, né? Aos fóruns, movimentos, né? Deu início a essa série de reportagens, né? Foi quando nas primeiras reportagens que foram feitas, né? Foi procurada assim uma agenda com um veículo de comunicação e o Le Monde Diplomatique Brasil foi quem se interessou pela pauta, comprou a briga e levou até o final, até o fim, 27 reportagens. Ainda que recebendo alguns ataques, né? Eu sei que chegava lá na redação do Le Monde, eu sei que chegava algumas questões até eles, né? O Brasil é um país um país um tanto assim ainda perigoso para jornalistas, né? Vamos falar a verdade, né? Tudo bem, a gente viu isso com muita clareza, assim, no governo federal anterior, né? Mas as coisas não estão assim tão melhores, não, viu? Continua tendo ataques, né? Seja de qual lado for, né? Isso, infelizmente, acontece, né? Mas felizmente também temos os nossos whistleblowers, né? Whistleblowers são os informantes, né? Muitas vezes eles são aqueles que vazam materiais, né? Um caso mais conhecido mesmo, assim, seria um do Edward Snowden, né? Vazou documentos da inteligência americana, a agência, acho que é NSA, se não me engano, sigla, né? Outro caso também foi do o australiano Edward Snowden, né? Recentemente voltou a ser notícia que finalmente ele foi libertado, né? Voltou para seu país, a Austrália, né? Ele estava com risco de ser extraditado para os Estados Unidos, onde podia até ir para o corredor da morte, pegar a pena de morte. Ele acabou fazendo, né, mas essa liberdade custou a ele ter que fazer um acordo tanto questionável, né, para não dizer o mínimo, né, mas enfim, mas ele teve a sua liberdade, né. E aí, mesmo até eu falo do Brasil, que é um lugar perigoso para jornalistas, mas mesmo assim nos Estados Unidos, né, também existem denúncias aí de desaparecimento, morte suspeita de jornalistas, né. Existem bastante problema relacionado aí não só aos jornalistas, né, mas também aos informantes dos jornalistas, as fontes, os whistleblowers, né. É um caso que até posso citar, assim, que teve aqui no seu canal, 2 dias atrás aqui, o cientista político, pesquisador, Manuel Jacques Souza Neto, né, ele teve aqui fazendo um belo debate aqui na sexta-feira, né, tarde. Quem está assistindo aqui pode procurar lá no acervo aqui da rede integrativa, né, né. Ele constantemente traz informações com questionamentos que são super necessários para o aprimoramento de políticas públicas, editais culturais, direitos culturais, né, direitos dos trabalhadores da cultura, né, e ele enfrenta uma grande rede de intrigas, né, a palavra é essa, rede de intrigas, né, e acaba acabou até passando por muitas situações, mas ele não arreda o pé, assim, ele continua firme e forte, né, e um minutinho. E o Manuel, ele é porreta, né, menino? Ele faz estudos há muito tempo, né, ele estuda especialmente muito sobre a guerra híbrida e doutrina do choque, né, aquela forma lá de que a tecnologia é utilizada para a manipulação da opinião pública por meio de algoritmos, bots, psicográficos, né, entre tantas outras coisas. Ele acaba sofrendo ataques de organizações e, de, e também de partidos políticos de qualquer lado, de direita, de esquerda, qualquer, ambos os lados, ele recebe ataques, né. Que são grupos, como falei, são interessados que não têm essas verdades reveladas, né, os chamados grupos de interesse, né, praticam assassinato de reputações. Assim, Muito a gente grave, sabe né. que quando incomoda alguém, né, Rodrigo?
Uhum. sempre vai causar um desconforto e essa pessoa e essa instituição ou o grupo vai querer abafar ali quem está Uhum. incomodando, por mais que seja verdade. O Manuel Então a mesmo, gente ele passou assim ultimamente assim ele teve 7 ações judiciais que processos que foram improcedentes, mas que mais improcedentes, né? Mas que atrapalha a vida da pessoa, cria um constrangimento, né? Tudo isso, né? Um chamado law, chamo por aí de lawfare, né? Quando fazem muitas ações contra uma pessoa para com uma forma de constranger, né? Também atrapalha a vida da pessoa, né? Que a pessoa tem que correr atrás de muita coisa assim, por causa de ações que chegam e tudo mais, né? Mas ele não recua em momento algum. E continua fazendo seus estudos, né? E eu também participo de estudos relacionados a esse tema que eu tratei aí na série do Le Monde Diplomatique Brasil, com outros pesquisadores. Posso citar aqui Manuel de Souza Neto, que eu já te falei, né? Paulo Macana, que agora recentemente entregou um doutorado, e muito desse doutorado foi baseado nesses estudos, nas reportagens do Le Monde, estudo que eu já acabei de citar, assim. Então, outro que eu poderia citar também, Gerard Rajá, que já foi conselheiro estadual de cultura, é um jurista, produtor cultural, também uma pessoa bastante íntegra e traz muitas informações com a questão jurídica, porque afinal de contas é um jurista, né? Grandes observações que ele traz, né? e Rodrigo, Tudo pelo bom você uso. Tudo pelo bom uso dos recursos aplicados, né? Que seja. claro, né? E a gente que está nos observatórios quer saber de entender melhor esses dados, entender de fato a ação que está sendo feita, né, com o dinheiro público que deveria ser Uhum, prestado contas de forma mais transparente. E a gente vê que a prefeitura dos municípios diz que o valor recebido é um, aí depois o valor recebido é outro, e aí fica essa coisa, né? A gente nunca sabe quem que está falando a verdade, onde foi que os dados se perderam, né? Onde os números se mudaram aí nessa trajetória desse telefone uhum. sem fio. Você acha que dentro da política a polarização, que no caso é essa questão de direita, esquerda, de até ver como uma guerra, né, entre essas dois lados. Será que essa é a culpada disso tudo? Não apenas, né? Tipo, o Brasil mesmo tem um histórico, assim, de questões políticas muito complicado, já faz bastante tempo, né? Ultimamente, essa questão dos dados aí, tipo, algo que devia ser realmente, tipo, trazido com muita clareza. A gente tem até uma palavra que tem se utilizado muito ultimamente, assim, nos últimos anos, é transparência nos governos, né? Isso aí, tem até a lei, tem a lei da transparência. Todos nós que somos cidadãos, não sou só eu jornalista, tipo, que eu posso mandar perguntas para órgãos públicos, órgãos municipais, órgãos federais, órgãos federais, né? Mandar assim, entrar lá na lei de acesso à informação e enviar um pedido de informação, algumas questões sobre dados, sobre números, sobre valores aplicados. Não é só eu que sou jornalista, não é só você, Ricardo, que é conselheiro de cultura, não. Qualquer pessoa pode fazer esses pedidos, a gente chama de peticionar, um termo jurídico, né? Pode até assustar termos jurídicos, assusta a pessoa, calma. Peticionar o Estado é apenas você mandar um pedido de informação para elas. Você entra lá no site lá do órgão público, vai dar acesso à informação, preenche seus dados lá e você faz o seu pedido, pergunta, eles têm um prazo de 20 dias para responder, ou até pode estender por 30 dias, né? Já teve alguns casos que tem que estender mais, mas a questão é, bom, eu no meu caso, minha experiência de jornalista, nem sempre chega uma resposta adequada. Assim, uma coisa é uma coisa é a resposta, outra coisa é devolutiva. Nem sempre, devolutiva sempre tem que dar. Depois de 20 dias, 30 dias. Mas nem sempre devolutiva tem resposta de fato porque a gente está perguntando. Sempre, olha, em muitos casos, dá uma enrolada, dá uma ensaboada, né? Fala que vai ter mais prazo, coisa assim, tipo, enfim, não, é complicado assim ter essas informações. Claro, quando eu estou fazendo uma reportagem, eu dependo disso, às vezes tem até um prazo assim, tipo, daqui a 20 chegando essa resposta, tem colocado na matéria.
chega lá a resposta, mas não está adequado, não está contento, né? Mas mesmo assim, tipo, olha, procurado pela reportagem, o órgão, tipo, o órgão público tal, foi perguntado isso, mas ele respondeu isso, né? É o que temos para muitas vezes não é contento, né? Não responde assim a questão do foi perguntada, mas enfim. Nós temos aqui uma manifestação no chat, eu vou colocar ela para a gente na tela. É o pessoal dos observatórios mesmo, acho que é o Manuel que está falando. O Paulo Henrique Amorim é um caso emblemático no Brasil de como tentam silenciar a liberdade de expressão. O grande Paulo Henrique Amorim, que falta que faz um jornalista como esse no Brasil. Paulo Henrique Amorim, ele passou por isso que eu citei aí, a tal da lawfare. Ele passou por uma série assim, de ações, processos judiciais, né? Muitos demais, assim. Mas imagina, tipo, você acaba ficando sem vida própria, né? Você tem que ficar correndo atrás disso, tudo mais aí. Isso desgastou muito ele, desgastou demais, assim. Desgasta qualquer pessoa que passa por isso, né? Enfim, aí isso foi um provável motivo, assim, provável não, foi mesmo, assim, um dos motivos, assim, que levou à sua morte, né? E teve foi muitos problemas pessoais que isso causou para ele, né? Perdemos o Paulo Henrique Amorim por conta disso, e estava justamente questionando, assim, um grande órgão público, tá? E acabou sendo vítima dessa lawfare aí, de processos, assim, que tá envolvendo cifras muito altíssimas. E qual que é o resultado para a cultura? Porque para a pessoa a gente sabe que é devastador, né? Tanto psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, mas e de uma visão mais geral, assim, o que que a cultura perde se a gente ainda tiver essas situações acontecendo, Rodrigo? Não, o que perde na cultura é que muitas vezes ela vai ficar concentrada assim, muitas vezes nos mesmos nomes. Você deve ouvir muitas pessoas, você que é conselheiro de cultura, você também deve ouvir assim, essas questões assim de que uma pessoa, que um agente cultural assim, não consegue ter projetos aprovados, né? Claro, mas aqui você deve estar se perguntando na questão da polarização, né? Uhum. Na polarização, a gente tem visto assim dos dois lados. Quer dizer, polarização como E da fala, censura também. a censura. A polarização, tipo, a gente coloca assim só dois lados. Aqui no Brasil tá bastante nítido ultimamente, assim, mas a gente acaba tendo uma visão um pouco até equivocada disso, que tipo, que a polarização seria só existem dois. Não existe só dois. As ideias são plurais. Tem tantas ideias, tem tantas demandas, tem tantas necessidades assim que não cabem assim apenas em um, apenas em outro. Então, falando em diversos outros lados, né? Quer dizer, lado direito, lado esquerdo, né? O pessoal convencionou desse jeito, mas não, tipo, a questão é muito mais ampla, assim, essa conversa de polarização, tipo, ela atende a uma disputa política, especialmente em anos de eleição, né? Como o que a gente está passando aqui, né? Mas a gente sente isso também um pouco na imprensa, assim, sabe? E não só na imprensa, no geral, assim, você perguntou para a cultura. A cultura acontece o seguinte, uma coisa que a gente vê, não vou, sem generalizar, mas enfim, uma coisa que a gente vê assim que muitas vezes na direita, assim, os extremistas, né? Não vou Os extremistas de direita, eles costumam ter um discurso de ódio à cultura, que a cultura não serve para nada, é um dinheiro mal aplicado, né, deve ser utilizado em outro lugar, outro canto em educação, talvez, e claro, tem já um grande orçamento para educação, grandes orçamentos para saúde, que são importantíssimos, infraestrutura também. Cultura geralmente tem orçamentos, apesar de os números serem é, é, assustadores para algumas pessoas, mas são pequenos perto do orçamento público no geral, né? Muitas vezes o orçamento da cultura é um dos menores de todos, né? Um minutinho. Enfim, e deve ter orçamento para a cultura. A cultura movimenta muito, não só muito,
movimenta a economia do país, né? Tem aí, ó, o termo de economia criativa, né? Bastante aplicado nisso, né? Também tem muitos trabalhadores que dependem disso. A pessoa assim, e não é só artista, né? Tem até pessoa que trabalha assim, no teatro, lá vai ter a costureira da cortina, a costureira roupas e adereços, né? Em cinema, produção cinematográfica, tem o pessoal que faz o transporte. Eu estou falando dos trabalhadores lá da área de baixo, né? Os motoristas de locação, o pessoal que faz o tal do catering, que é a alimentação da equipe, enfim. Eu falo, eu dou esse exemplo porque às vezes o público em geral acha que tipo vê só o artista, tudo mais aí o lado o criativo da área, não, tem diversas outras atividades, né? Outros trabalhadores de as mais diversas funções, né, que fazem a cultura girar. Importante esse mercado da cultura. Então, e a cultura pode gerar muito mais movimentação econômica. Um exemplo, tipo, nos Estados Unidos, por que o pessoal, o americano, especialmente o governo americano, a inteligência americana, se preocupa tanto com o cinema? O cinema americano, ele é visto muito no mundo todo e ele propaga ideias, propaga ideais, propaga também, tipo, sugestões do que você vai consumir, lugares que você quer visitar. Mas, isso, no caso, é a produção americana, mas filmada em outros lugares. Quanto não movimentou a economia da Nova Zelândia depois que foi lançado O Senhor dos Anéis? Hein? Quanta gente não foi para lá? Movimentou o turismo. Vários outros. Você vê filme filmado lá no Reino Unido, quando a gente quer visitar Piccadilly, você quer ver um filme americano, quando a gente quer ir lá para Times Square, para outros lugares e tudo mais, né? Isso é só um exemplo, assim, de que a cultura importante movimenta. Eu falei lá que isso tudo eu falei por causa dos extremistas de direita, assim, que tem esse ódio à cultura e vê que a cultura não presta para nada. Eu tenho vontade de perguntar para eles assim, rapaz, vem cá, você é casado, senhor? Como é que você conheceu sua esposa? Ah, foi num bailão. Ah, num bailão. E esse bailão tinha música? Tinha. Então, música é cultura. Ah, não sei disso. Então, se não tivesse um artista fazendo aquela música, talvez não tivesse o clima lá para ele dançar e se aproximar da mulher que viria a ser a esposa dele. Ele fica em casa fim de semana inteiro, na frente da TV, assistindo Netflix, tomando cerveja. Aí, tipo, tá, né? O pessoal vai pensar, tá, você está assistindo filme? Filme é cultura. As pessoas que trabalham nesse filme são artistas. Desde o ator que você está vendo lá, o roteirista que escreveu a história, o diretor que dirigiu, e tem todos os outros envolvidos aí na produção. O pessoal fala, não, mas peraí, eu estou vendo um filme do Stallone, do Schwarzenegger, são os brutamontes. Não pode ser artista. Não, sim, tem artista brutamontes também, cara. Tem artista de todo tipo. São artistas sim, cara. Então, esse lado da direita a gente vê isso, e na esquerda, por outro lado, a esquerda já valoriza a cultura, só que tem uma valorização tipo, e não pode questionar. A gente vê que toda vez que vai fazer um questionamento, eu senti muito isso aí também na reportagem do Le Monde Diplomatique Brasil, e você vai fazer questionamentos, a questão da cultura, a coisa que não está funcionando, aí a pessoa fica preocupada, não pode falar, não pode questionar. Por que não? É necessário questionar, a coisa tem que melhorar sempre, só o debate vai fazer melhorar. E outra coisa, o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no começo do governo dele, ele falou abertamente, cobrem da gente, não sempre que ele pede para que todos cobrem. Então, todos não está cobrando, né? Tem que ser cobrado. Agora vai ficar, né, nesse posto de ficar, canonizar a cultura, não pode falar nada, não pode criticar nada, assim, tipo, opa, não são críticas, mas críticas são positivas, assim, não estou falando daquela crítica de ódio à cultura, uma crítica positiva para que as coisas melhorem, que esses recursos sejam melhores distribuídos, todos os trabalhadores possam ter condições adequadas de trabalho, pode ter mais trabalhos, porque afinal de contas, não é muitas vezes aquele trabalho de carteira assinada que você tem lá de segunda a sexta, das 8 às 18, assim, trabalhando, assim, vai ter aquela atividade. Não, muitas vezes depende, assim, de fluxo, depende de público, tudo mais. Claro, tem a preparação de tudo isso antes, né? Enfim. Mas, Rodrigo, você acha que
Assim, você é jornalista e quando você trabalha para alguma mídia, você tem que acabar defendendo aquela mídia, né? Você acaba sendo até que não imparcial, né? E você acha que isso atrapalha, isso acontece muito, isso não tem que acontecer? E a gente vê realmente falando, ó, tem jornalista e tem jornalista, né? Então você sabe que aquele jornalista ali ele vai ser mais imparcial, mais genérico na sua análise. Já o outro ele vai ser mais de esquerda, vai ser mais de direita, vai ter ali as críticas da esquerda no texto dele, as críticas da direita. Como é que vocês, jornalistas, lidam com esse tipo de situação? Uhum. Os veículos de comunicação, de fato, os veículos de comunicação, eles têm seus posicionamentos políticos. A maioria, maioria, tem uns que são mais à direita, uns que são mais à esquerda, tem uns que são totalmente independentes. Certa vez eu estava conversando, e tem daqueles lá que criticam todo mundo. Eu até perguntei, certa vez, trocando ideia com um amigo meu de Brasília, um jornalista de Brasília que cobre a política lá. Perguntei lá, tipo, das sucursais lá dos jornais, maiores jornais do Brasil, como é que está, assim, em relação a cobertura e também o esse direcionamento. Aí ele falou comigo, tipo, ó, Folha de São Paulo bate em todo mundo. Estadão bate menos que a Folha de São Paulo, mas bate, sim, mas a gente vê que as batidas às vezes são mais direcionadas, às vezes dependendo do aspecto político também. Já a Globo é low profile, eles usam esse termo, low profile, né? Enfim. Mas olha, é o seguinte, o jornalista, quando tá nesses veículos de comunicação, ele sabe das limitações que ele tem, né? Claro que tem que também ele tem que se expressar. Teve um caso aqui tem um jornal aqui que é do Paraná, de Curitiba, que ganhou muita expressão nacional, especialmente virou um dos porta-vozes da direita, realmente foi a Gazeta do Povo, vou falar o nome, enfim. A Gazeta do Povo, até um tempo atrás, assim, tem uns, sei lá, uns 6 anos atrás, tinha ainda, eu conheço amigos meus que trabalhavam lá na Gazeta do Povo, e eles eram progressistas, assim como são como eu, progressistas também. Aí ele perguntava como é que é trabalhar, né? Tipo, tem o direcionamento do jornal. Enfim, tem que, enfim. Mas muitos não estão mais lá. Muitos não estão mais lá. Mas eu sinto que tinha um colunista que tinha bastante expressão lá. E quando ele saiu, né? Muita gente comentou a respeito, né? Mas eu pensei assim, olha, eu achava interessante ele estar lá. Porque ele realmente falava coisas totalmente diferentes daquele público do jornal. E aí ele não estava pregando para convertidos, e eu achava fantástico isso, assim, de ter dentro de um jornal com um posicionamento, ter um contraponto, ter a antítese. Eu achava super proveitoso isso. Eu achava que realmente era bom assim, ter esse contraponto assim, dentro de um veículo tendo outro lado, né? Mas você citando assim, a questão que tem que ter, realmente, isso que eu citei já meio que responde, né? Mas eu acabei lembrando também num caso lá do jornalista do Glenn Greenwald, né? Prêmio Pulitzer de jornalismo, né? Um dos fundadores do Intercept, né? E tempos atrás ele pediu demissão do Intercept, por quê? Porque ele fez um artigo com críticas, com questões ao presidente norte-americano Joe Biden, presidente do Partido dos Progressistas, né? Nos Estados Unidos progressistas e republicanos, né? São os dois, isso. Enfim, na imprensa ele foi comentado que ele teria que retirar críticas que foram feitas ao Joe Biden para poder ter matéria publicada. E ele se recusou. Não, apesar de ser, não é só porque é um veículo que ele ajudou a fundar, mas também não é questão da liberdade de imprensa, né? Tem, tem que falar. Sim, já estamos quase chegando no finzinho da nossa reunião de hoje. Nossa, mas foi rapidinho, tá sendo rapidinho essa aí, né? Pois é, é tão gostoso falar sobre essas coisas que a gente até acha que é rápido, né, Rodrigo? Mas com certeza terão outras oportunidades Tinha para a uma, gente continuar. tinha uma questão lá do bloco 3, né, sobre você tinha comentado comigo de cercear a liberdade de expressão, no meu caso em especial, né, relacionada à reportagem do Le Monde, Diplomatique, né. Sim, fica à vontade se você quiser falar sobre isso. Uhum. Mas assim, tipo,
por aí nos bastidores, chegava a mim informações de que tem um pessoal fazendo uma, 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 uma narrativa de que é fake news, tentando descredibilizar a reportagem, né? Até soube que tinha, tipo, até movimentação para tentar tirar do ar, mas não conseguiram tirar do ar por quê? Foi um trabalho sério, foi um trabalho idôneo, foi um trabalho feito com dados bem pesquisados, tudo mais, né? Então, por mais que alguma uma, esse pessoal que não quer que as verdades convenientes fossem tratadas, né? Tipo, não conseguiram tirar do ar. Tá aí, está no ar a série a Crise da Cultura, né? Mas eu tenho, fora essa questão aí, eu houve muito nas redes sociais, houve muito caso de algumas certas pessoas ou organizações, né, tentando assim, descredibilizar e atacar é, pesquisadores, até jornalistas, entrevistados, pessoas que compartilharam a matéria. Eu estou aqui, espera só um pouquinho que está secando a garganta. Vou aproveitar esse intervalinho. Teve uma pessoa que participou aqui no chat, chama Fronteira Arte e Cultura. Ela falou assim: a esquerda valoriza, mas não apoia. Hum, Polêmico. é polêmico. Enfim, mas como eu estava falando, assim, havia uma série de ataques feitos nas redes sociais contra pessoas que apoiaram ou compartilharam a reportagem, que participaram das apurações, entrevistados. Até que alguns entrevistados meus que eu vi que, na medida que ia passando o tempo, assim, eu não ficava com menos acesso a eles, assim, porque acho que eram cerceados, eram coagidos, né, eram ameaçados, coisa assim, né? Tipo, uma ameaça que a gente ouviu falar muito, que é tipo, se você continuar apoiando isso, você não trabalha mais com cultura na cidade. Tenso, tenso. E o que acontece é o seguinte, né? Foi feito um estudo, teve uma reportagem que não foi feita por mim, mas foi feita baseada assim, em um desdobramento de assuntos tratados, né, no Diplomatic Brasil, na crise da cultura, né? Então, foi feito um estudo dos agentes que fazem constrangimentos, né? Uma rede de haters, de agressores nas redes sociais, né, para constranger quem pensa diferente de determinado agrupamento político, né, seja de direita, seja de esquerda, né. E após essa reportagem do Le Monde Diplomatique Brasil, esse repórter fez uma reportagem baseada nesse estudo, né. Foi feito um estudo, depois esse estudo ganhou a reportagem na imprensa, né. Então, aí esse estudo que ele trouxe, né, abordava a atuação dos grupos, chamados grupos de interesse, né. Então, liderança de base de cultura de partido, dirigentes sindicais, liderança de classe, né? Que são muitas vezes associados com produtores culturais, captadores de recursos, né? Que muitas vezes aquele recurso lá, tipo, ele via como garantido para ele, assim, sabe? E além disso, ficou comprovado que tinha também vinculação partidária de muitas dessas pessoas que faziam os ataques. Alguns até são candidatos nas eleições, viu? A gente contar, né? E uma coisa, foi cruzado os dados dessas pessoas, e onde esses grupos foram citados, entre os beneficiários das verbas, né? Também, e também cruzou assim, muitos nomes que foram citados em auditorias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e ECGU, Controladoria Geral da União. Tá, isso foi importante também. No decorrer dos 2 anos de reportagem do Le Monde Diplomatique Brasil, foram feitas auditorias para tratar dessa questão, assim, desse mau uso de recursos públicos, né, feito por um órgão estadual, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e um órgão nacional, a CGU, Controladoria Geral da União. O jurista me falou assim, foi a primeira vez que eu vejo um órgão público estadual sendo auditado duas entidades de, não é bem entidade, não, mas por esses dois, vamos dizer, órgãos, assim, o TCE e o CGU, né? Então, feito esse cruzamento, o cruzamento dessas pessoas que fazem os ataques, né? Os grupos que foram citados como beneficiados das verbas. Nomes citados nessas auditorias do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da União, né? E viram que são as mesmas pessoas que se organizam a partir e muitas vezes se organizam a partir de financiamento público, olha sisso que eu estou falando é um braço de
esse é um braço de um estudo de um caso maior, né? São coletivos treinados para agredir, cancelar, ameaçar pessoas nas redes sociais, né? Isso opera tanto na direita quanto na esquerda, né? Uhum. Grupos da cultura recebem recursos, né? E se articulam, acabam articulando essas redes, né? Para fazer um E, controle da opinião pública, né? Quem falar mas algo aí que tá, diferente Digão. agride, né? Isso aí só para finalizar, né? Coisa que eu li ameaças físicas, né? Tipo, uma pessoa dizendo que ia arrancar os dentes de determinadas pessoas, né? Tipo, outra tem aquela ameaça de nunca mais vai trabalhar com cultura na cidade, né? E olha, eu não duvido, eu não duvido nada que pessoas dessa apontadas nesse estudo, assim, tipo, não duvido nada que tenha relação assim com gabinete teve o gabinete do ódio chamado do Bolsonaro, aqui teve também agora o Estadão fez a reportagem do gabinete da ousadia, né, no atual governo, né. Eu não duvido que tenha conexão de forma alguma. Também não. Agora, vamos ver, como que você, com a sua experiência toda, cara, o que que você traz de solução para gente se livrar dessas situações de censura, de hostilização? Tudo bem que somos pessoas, a gente tem ainda muito que evoluir como gente, né, com ascensão de consciência aqui nesse planeta, mas qual seria, nessa fase da nossa evolução política, ecológica, comportamental, o que que você vê aí que podemos implementar rapidinho para ter uma boa evolução? Primeiro de tudo, não recue nunca, não recue. Já são poucas as pessoas que batalham aí pelo bom uso assim, da coisa pública, enfim. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente. Às vezes a pessoa, tipo, uma porrinhação, tem muita gente perturbando, tem os constrangimentos, tudo mais que eu já citei, assim, pessoas que passaram por isso, né? Eu, no caso, assim, como te falei, assim, nunca ninguém falou na minha cara, assim, tipo, sua reportagem são fake news, nunca falaram na minha cara. Eu só soube, tipo, nunca tiveram coragem de chegar para mim e falar isso. Ninguém falou. Mas eu soube muita gente que comentava isso nos bastidores, né? E tem que, os jornalistas que são que estão, como esqueci o termo assim, mas estão expostos a isso, né? Não reconheço. Eu conheço vários jornalistas assim pelo Brasil afora, o pessoal do investigativo, especialmente, né? Sabe? Contribui bastante assim para trazer essas verdades inconvenientes à tona, né? Então, e também tem que conscientizar também tipo o próprio leitor também a população, né? O, o próprio jornalista fala assim, você não você entrevista a pessoa, tal, tipo, né, não tem vínculo, não tem assim, tipo, aquele vínculo, proximidade, né, mas o jornalista tem que também ter um caráter social, né, de incentivar as pessoas, tipo, olha, cobre, é, faça cobranças, se organize, participe da mobilização social, tá? Tipo, essa reportagem que eu estou fazendo vai ajudar vocês, vai ajudar, mas tipo, eu não faço as coisas sozinho. Preciso também da ajuda da sociedade, das comunidades, né? Também precisam se empenhar nisso, assim, levar adiante essas lutas. Tem que chamar mais pessoas, angariar, fazer movimentação social, tudo mais, né? Cobre, faça como o presidente Lula disse, cobre sempre o governo, tal. Faça, se está com dúvida ou com qualquer questionamento sobre o uso de recursos, né, tudo mais, entre em contato, use a lei de acesso à informação dos órgãos públicos, E peticione. isso quando eles não tiram do site deles, aqui em Santo André, do nada sumiu o site da transparência de Santo André. Vergonha. Não se, não, imperdoável. Mas a gente está de olho, né? E quando a gente Uhum. puder, imagina, os próprios vereadores têm dificuldade de ter os requerimentos atendidos, sei lá, coisas que deveriam Uhum. estar no portal da transparência, que são aluguéis que a prefeitura está recebendo com terrenos públicos, por exemplo, entende? Sim, sim. Eu também tive notícia eu tenho notícia de vereadores e deputados também que também têm essa dificuldade aí. Mas é. Eu acho que assim, vamos finalizando então, Rodrigo, porque, né, eu tenho aqui um tempinho É, limite, eu vou tentar resolver isso daí para as próximas reuniões. sim. Mas a gente aprendeu aqui muita coisa. Deu para fazer aqui Que bom. um overview de vários assuntos: censura política, censura da mídia, hostilização,
liberdade de expressão, democracia, cultura livre, né? Cultura integrada, que é o nome desse podcast. Então, eu Uhum. queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. Tem até uma frase aqui do Manuel, deixa eu até colocar para a gente. Ele falou sobre. Tem caso também de gabinetes do ódio e redes sociais que são financiados pelas verbas públicas de comunicação, mas a verba da cultura também está financiando esses gabinetes. Então, assim, muita coisa está vindo à tona com a internet, com Uhum. o jornalismo, com os pesquisadores, com os É, observatórios, né? e Então, sim, com certeza, vamos conseguir aos pouquinhos ir, sabe, cortando essas bordinhas, aparando uhum. essas arestas, tornando esse diamante muito mais brilhante e Isso. redondinho. Muita coisa vindo à tona, mas ó, temos que tomar muito cuidado assim com a tecnologia que vem. Ela vem para ajudar, mas também pode prejudicar. Pô, eu já citei aqui os casos assim, tipo, quando a pesquisa dele em guerra híbrida, doutrina do choque, Vamos como falar disso. como a tecnologia manipula a opinião pública através de algoritmos, né, bots psicográficos e tudo mais. E agora tem inteligência artificial e muitas vezes você pode, né, não ter ideia do que é verdadeiro ou não, assim, com É. inteligência artificial. Tem as pessoas que estão mais inteiradas, assim, sabem diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso, assim, mas muitas A vezes grande massa, não. uhum, E é muito fácil uhum, manipular as pessoas com a falta de informação e até com a uhum, informação errada. é, Então, e, estamos aqui com esse compromisso. Muito uhum, obrigado, Rodrigo, por ter eu aceitado o nosso muito obrigado pelo convite. convite, também eu agradeço também pelo envolvimento da rede de observatórios da cultura. Temos que ter mais observatórios da cultura atuantes pelo Brasil afora, né? São importantes para fazer o bom uso da democracia, fazer valer a democracia e também ter um controle social, né? Melhor, tem que, como falei, tem que fiscalizar, tem que ter controle social da pública, tudo isso. E os observatórios são importantíssimos nisso, eu dou bastante apoio, assim, eu parabenizo você também, que também tem esse, está engajado nisso aí nos observatórios, né? Cheguei com, aliás, a rede Observatórios da Cultura do Brasil apoia, assim, essa iniciativa aqui da rede integrativa, né? Desse Isso mesmo. canal, sim. Muito bom, a Fronteira da Arte está falando aqui que está muito bom o papo, mas a gente vai fazer outros encontros desse, então já segue Uhum, o canal da Rede Integrativa, compartilha para geral, deixa o uhum. seu like, que ajuda bastante o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E é isso, gratidão a todo mundo que participou, deixou aqui o seu comentário. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A Rede Integrativa, ela é uma startup, né, uma incubadora de projetos. Então, quer saber como colocar o seu projeto lá nas leis de incentivo, fomento, premiação? A gente tem estudado tudo isso aqui nos fóruns de cultura. Tenho certeza que eu tenho um pouquinho de conteúdo para trazer para vocês também nessas mentorias que eu estou oferecendo. Muito obrigado mais uma vez, Vidigão, Ô, e Ricardo, obrigado. tamo junto. Até a próxima produção. Tá, Até joia. lá. Muito obrigado, Tchau, foi uma boa tchau. conversa. Tchau, tchau, Muito obrigado. bom. A Rede Integrativa apresentou Cultura Integrada, um podcast que mergulha no universo da cultura e da democracia, com o apoio da Rede de Observatórios de Cultura do Brasil e Rádio Zoom FM. Informação nunca é demais com essa nossa parceria.